Fala, minha família linda do Exatas para Gabaritar. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo com o nosso Olho de Tandera. Veja o que ninguém vê na matemática. Galera, a gente vai ter também, né, o Olho de Tandera. Veja o que ninguém vê dentro do raciocínio lógico, mas hoje você vai enxergar, como sempre, a matemática de uma maneira diferente. Ó, teve prova ontem, já tá aqui. Então a gente não perde tempo. A gente vem acompanhando o que é que as bancas cobram. E sempre a gente vai trazer aqui para vocês o método mais simples de resolução. Por isso que a galera que tá esperando aí o nosso curso de matemática básica e de raciocínio lógico básico, entra no grupo aqui que tá na descrição do vídeo. E, gente, deixa um like. Vamos deixar pelo menos aí uns 500 comentários aqui. Essa aula de hoje está simplesmente maravilhosa. Ó, você vai começar a enxergar as coisas além do alcance. Vem comigo. E o nosso lema de sempre, né, gente? Encare a batalha e a gente chega junto. Esse é o nosso lema. Vamos embora. Questões. Gente, uma questão agora, ó, super recente do Instituto AOCP, e veja o nível da questão. No processo de desenvolvimento de um drone de reconhecimento militar, uma engenheira de precisão projeta uma peça cuja forma deve ser de um quadrilátero. Para garantir que o sistema de equilíbrio não seja comprometido, os engenheiros determinaram que os ângulos internos da peça devem ser diretamente proporcionais aos números 3, 5, 6 e 10. Ou seja, um quadrilátero ele tem 4 ângulos. Se fosse um triângulo, 3 ângulos. Se fosse um pentágono, 5 ângulos. Se fosse um hexágono, 6 ângulos. E assim vai. Então, ele quer que os ângulos internos de um quadrilátero, ou seja, os 4 ângulos, eles sejam diretamente proporcionais a 3, 5, 6 e 10. Após a modelagem, a engenheira precisa analisar o protótipo e verificar a diferença entre o maior e o menor ângulo interno obtido. Assinale a alternativa que apresenta essa diferença. Diferença, gente, é subtração. Ele quer que você tenha os 4 ângulos e depois você subtraia o maior do menor. Galera, a gente já falou aqui, ó. Essas questões que manda dividir em partes diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, se você tem o todo, acabou. Então vamos lá. Só para que você entenda a coisa. Ó, tá aí, gente. Um quadrilátero. Se você lembrar aqui, ó, um quadrilátero, eu posso dividir ele, para quem não lembra, ó, em 2 triângulos. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, ó. Então, esse triângulo aí, 180. Esse outro triângulo aqui, ó, 180. Gente, a soma dos ângulos internos, de um quadrilátero é sempre 360 graus. Então, ele quer que eu pegue 360 graus e divide em partes diretamente proporcionais a quanto? 3, 5, 6 e 10. Pode procurar a prova aí em sites de concurso. A gente vai atrás de todas, tá? Se fosse um triângulo, você ia pegar e ia dividir 180 graus, só que seria para 3 partes. Como é um quadrilátero, lembre, um quadrilátero eu posso dividir em 2 triângulos. Cada triângulo a soma é 180. Mas já bota na cabeça aquela música, ó.
180, 180, 360. 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo e de um quadrilátero, 360 graus. E aí, o que é que eu vou fazer? Aquela dica, gente, que já tá manjado, ó, não perde tempo. Sempre que você quiser achar o valor de uma parte, pegue o todo e divida pela soma das partes. Quando eu pego o todo, que é quanto? 360. E divido pela soma das partes. 3 mais 5, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 10, 24. Ó. Quem é 360 dividido por 24? Gente, se você quisesse, ó, e simplificasse aqui por 6 em cima e embaixo, ficaria 60 por 4. Ó, dá quanto? 15 graus. Professor, o que é 15 graus? O valor de uma parte. Quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu tenho o valor de uma parte. Só que eu quero o maior e o menor ângulo. Gente, o menor ângulo é aquele que está associado a 3 partes. Ou seja, cada parte, né, 15, 3 vezes 15 dá quanto? 45 graus. Esse é o menor. Professor, e quem é o maior? Aquele que está associado a 10 partes. 10 vezes 15, porque o valor de uma parte é 15, vai dar quanto? 150. E ele quer a diferença. Diferença é menos. A diferença entre o maior, que é quanto? 150. E o menor, que é quanto? 45. 150 menos 45 dá quanto? 105. 105 aí como resposta, letra D. Você percebe que a gente vai pegando as questões aí, gente, sempre por ordem de complexidade. Ó, não precisava você desenhar aí o quadrilátero, mas só foi para você lembrar. Falou em quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 360. Ó, veja que os caras misturaram geometria com divisão. Vamos embora. Questão 2 da Fundatec. Ó, em uma empresa de inovação, 4 colaboradores, Ana, Bruno, Carla e Diego, receberão uma gratificação de desempenho no valor de 25.200. O critério definido pela diretoria foi que o valor destinado a cada um seja inversamente proporcional ao número de faltas no mês, que foram respectivamente Ana 3 faltas, Bruno 5, Carla 6, Diego 10. Gente, o cara tá pegando o dinheiro e tá dividindo em partes inversamente proporcionais às faltas. Claro, mais faltas ganha menos, menos faltas ganha mais. É inverso. Quanto mais falta você tem, menos ganha. Quanto menos falta você tem, mais ganha. E aí ele diz, considerando essa regra de proporcionalidade, a diferença entre o valor recebido pelo colaborador mais assíduo, o que mais ganha, né? O mais assíduo é o que mais ganha, ou seja, é aquele que menos falta. E pelo menos assíduo, o menos assíduo é aquele que mais falta. Ele quer essa diferença. E aí, galera, ó, é inversamente. Tem gente que vai pegar K sobre 3, mais K sobre 5, mais K sobre 6, mais K sobre 10, igual a 25.200. A maioria faz assim. Mas depois que conheceu a dica do método do tapa, mudaram. Muita gente vai pegar 3 e inverter como um terço, 5 como um quinto, 6 como um sexto. Aí vai tirar MMC, vai perder tempo. O que é que você vai aplicar? Ele, galera. Ó, ele, quem?
O método do tapa ou o método do pirata. Professor, para que esse seu métodozinho do tapa? O método do pirata. Ó, o método do tapa, né? Ou o método do pirata. Tá vendo, dona Florinda dando um tapa em seu Madruga? Ele vai pegar uma questão que você tá numa história de inversamente, aplicou o tapa, o inverso vai virar direto. E você não vai precisar de MMC nem de frações. Então lembre, mandou dividir em partes inversas, vai ser o mesmo esquema. O todo dividido pela soma das partes. Só que aqui, como é inverso, você aplica o tapa e o que era inverso fica direto e você vai cair exatamente nesse primeiro caso aí que nós resolvemos. Tem 3 sobras aqui olhando para vocês. Então vamos lá. Ó, ele vai pegar aqui quem, galera? Ó, a gente vai encaixar aqui pegando o que é inverso e transformando em direto. Então vamos lá, ó. Você tá pegando aqui quanto? 25.200 e vai dividir em partes o quê? Inversamente proporcionais para Ana, para Bruno, para Carla e Diego. Esse 3 partes, esse 5, esse 6, esse 10. Ó, você tapa uma parte e multiplica a que sobra. Ó, tape aqui o 3. Vai sobrar quanto? 5 vezes 6 vezes 10. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10, 300. Ó, o 3 virou 300. Isso que era inverso, quando você aplica o tapa, vai ficar o quê? Direto. Aí agora, o que é que você vai fazer? Vamos lá. Vou tapar o próximo. Ó, vou tapar aqui, ó, o 5. Vai sobrar quanto? 3, 6 e 10. 3 vezes 6, 18 vezes 10, 180, ó. Esse vai virar 180. Ah, professor, peguei a manha. Show de bola. Agora o que é que você vai fazer? Vamos tapar aqui, ó, o próximo. Tapo o 6. Sobrou quanto? 3, 5 e 10. 3 vezes 5, 15 vezes 10, 150, ó. 150. Ah, professor, é isso que é o tapa? É o método do tapa. O método do pirata. Ó, por último, vou tapar quem? O 10. Vai sobrar quanto? 3, 5 e 6. 3 vezes 5, 15. 15 aqui vezes 6, 90. Esse vai ficar com 90. E galera, só para que você entenda, ó, e não decore e vê que a coisa faz sentido. Ó, eu vou trabalhar com essas partes aqui agora, só que diretamente. Perceba, ó, quem tinha menos faltas ficou com mais. Claro, se você tem menos faltas, você vai ganhar mais. Ficou com 300 partes. Tá vendo? E quem tinha mais faltas, ficou com quem? Com menos. Com menos. Tá? Então, olha, esse cara aí que tá com 300 partes, claro, é o que teve menos faltas. É o cara que ele é o mais assíduo. E esse cara aqui que tinha 10 faltas, ficou com 90 partes, ele é o menos assíduo. E aí, o que é que eu vou fazer? O mesmo esquema. Sou qual? Vou pegar o todo. Quem é o todo? 25.200. E vou dividir por quem? Pela soma das partes. Quem são as partes? 300 depois do tapa. 180. 150 e 90. Vai ficar quem? Aí, galera. Vai ficar 25.200, ó. Se você somar aí
300 mais 180, 480. Mais 150, 630. Mais 90, 720. Cortar aqui os zeros. Ficou quem aí? Ficou 2.520, né? Dividido por 72. Isso dá quanto? 35. O que é 35? O valor de uma parte. Então, ó, a minha amiga Ana, que foi a que menos faltou, a mais assídua, ela tem quantas partes aqui? 300. Só que cada parte é 35, né? Então vai ficar quem aí? Vai ficar 300 vezes 35. Quanto ela ficou? 10.500. Tranquilo? E o cabo que mais faltou, o Diego, 90 partes. Só que cada parte vale 35, né? Então se você pegar aí 90 vezes 35 dá quanto? 3.150. E ele quer a diferença, né? Então você vai pegar 10.500 menos 3.000 e quem, gente? 150. Isso vai dar quanto, gente? 7.350. Resposta letra E. E perceba, gente, se você olhar aqui nessa questão aqui, ó, se você olhar aqui, ele te dá 4 partes. Então não tem essa. Inversamente, aplica o tapa. Assista uma aula que tem aqui, método do tapa, que eu mostro com 2 partes, o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos embora, vamos para a próxima. Tá aí o método do tapa. Questão 3, ó. O avô José deixou uma quantia em dinheiro para ser dividida entre sua única filha, Maria, e seus 3 netos, João, Pedro e Lucas. A divisão obedeceu às seguintes regras. João recebeu 2/7 da herança total. Do restante da herança, Pedro recebeu 1/5. Do que sobrou em seguida, Lucas recebeu 1/4. O valor que ainda restava ficou com Maria, que recebeu 66.000. Qual é a soma dos algarismos do valor total da herança deixada por José? Galera, uma questão que a maioria da galera vai meter equação, vai ficar um negócio muito grande. Joga no Google e peça para responder esse negócio. Eu sempre digo aos meus alunos, ó, essas questões que falam do resto, de fração, desenhar é uma das opções. Por exemplo, dentro do meu curso eu mostro isso por fração, eu mostro isso desenhando, eu mostro o método de resolver de trás para frente. Vamos desenhar só para você entender. Ó, sai aqui da tela. João recebeu 2/7 da herança. Ó, eu vou pegar aqui uma barra de chocolate e vou dividi-la em 7 partes iguais. Ó, vamos dividir aqui. Imagine que eu estou dividindo isso em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Ele disse que João recebeu 2/7. Eu vou pintar 2 partes de 7, ó. Isso é João. Beleza. E aí, olha o que ele fala. Do restante, isso é o que resta, ó. Isso é o que resta. Do restante, né? Sobraram exatas 5 partes. Pedro recebeu 1/5. Então, Pedro vai pegar uma parte aqui, ó, dessas 5. Aqui é Pedro. E aí, ó, do que sobrou em seguida, Lucas recebeu 1/4. Do que sobrou, galera, ó, do que sobrou, que foram exatamente 4 partes, Lucas recebeu 1/4. Então, ó, do que sobrou, que foi essas 4 partes, ele recebeu 1/4. Lucas. E aí ele disse: o valor que ainda restava com Maria,
tá? Ficou com Maria, que recebeu 66 mil. Gente, o que sobrou é de Maria. Ó, isso que sobrou é de Maria. Quanto? 66 mil. E, gente, fração, a ideia é dividir o todo em partes iguais. Você tem aí 66 mil para dividir para 3 partes, que são as 3 partes que sobrou para Maria. E quanto é 66 mil dividido por 3? Dá quanto? Dá 22 mil. 22 mil é o valor de uma parte, ó. É esse pedaço. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. É esse. Cada pedaçozinho desse vale 22 mil. E aí ele quer o total. Gente, o total tem quantas partes aí? Não são 7? A gente não dividiu isso em 7 partes? Só que cada parte vale quanto? 22 mil. Então vai ficar quem aí? 7 vezes 22 mil. Isso vai dar quanto, minha galera? 154 mil. O professor não tem essa resposta, não. Não, porque ele quer a soma dos algarismos. Se eu somar aí, ó, os algarismos de 154 mil, 1 mais 5, 6, mais 4, 10, mais 0, isso dá quanto essa soma? 10. Resposta D. Quando eu digo que é importante você desenhar, claro, dentro do curso lá, do matemática do 0 ao avançado, a gente mostra mais de uma opção. Mas, gente, veja como você ganha tempo. Tá vendo? Que beleza. Vamos para a próxima. Questão 4, ó, questão inteligente. E a gente vem alertando sobre esse tipo de questão. Em um grande festival cultural de uma cidade, 600 pessoas participaram de atividades de teatro e dança. 350 pessoas assistiram às apresentações de teatro, 250 às apresentações de dança. Os organizadores querem saber o número de pessoas que puderam assistir a ambas apresentações. Gente, a ambas. Isso é o quê? Interseção. O que está nos dois. E aí ele diz: qual a soma do número máximo e do número mínimo de pessoas que assistiram a ambas apresentações? Ele quer interseção máxima e interseção mínima. Gente, isso é importante. Vamos lá. Ó, vou botar aqui. Eu tenho aqui, ó, teatro, 350 pessoas, e dança, 270. Ele quer aqui a interseção máxima. Raciocínio, vocês são inteligentes. Eu gosto sempre de dar o exemplo de bolinhas de gude. Ó, aqui tem 350 bolinhas de gude. E esse tem 270 bolinhas de gude. Se nós formos comparar as bolinhas de gude, qual é a maior quantidade possível de bolinhas de gude que eu tenho em comum? 270. Ó, um cara tem 350 bolinhas de gude, o outro 270. A gente vai comparar quantas em comum nós temos. No máximo, em comum, ele só pode ter 270. É como se o menor conjunto tivesse dentro de quem? Do maior. Pessoal, não tem como ter 271 bolas em comum, não. Não, porque esse aqui só tem 270. Então, no máximo, eles têm quantas bolinhas em comum? 270. Agora vamos lá. Ou seja,
350 assistiram teatro, 270 dança. No máximo vai ter para assistir os dois ao mesmo tempo 270, que é a menor quantidade entre eles. Gente, se pedir interseção máxima, é sempre o menor valor entre eles. Então, ó, o máximo 270. Tranquilo? Beleza? Professor, e o mínimo? O mínimo. Vamos lá. Gente, isso cai na FGV, em todas as bancas, no Sebrasp. Tem aula aqui sobre problemas de máximo e mínimo de conjuntos. Ó, vamos lá. Teatro 350, dança 270. Eu quero aqui o mínimo. O mínimo. Galera, vamos lá. Atenção, atenção. Ó, sempre que eu quero o mínimo na interseção, você tem que ter o mínimo aqui fora. E mesma coisa, ó, se você tem um máximo na interseção, você sempre tem um máximo aqui fora. Tá? Beleza? E aí, veja. O que é que acontece, galera, aqui, ó. O que é que acontece? Ó, vamos lá. Não tem erro. Não tem erro. É isso que você tem que colocar na sua cabecinha. Ó. Pediu interseção mínima. Como é que eu acho interseção? Soma tudo e vê quanto passa do total. Você vai somar tudo, ó. 350, 270. O mínimo que eu posso ter aqui fora é 0. Gente, quanto menor aqui fora, menor é a interseção. Ó, se tiver 0 aqui fora, quando eu somar tudo, vai dar quanto aqui? 600 e quanto? E 20. 620. Certo? Só que ao todo eu tenho quanto? Ao todo 600. 620 sempre a interseção é o que passou do total. 620 passou quanto de 600? 20. Essa interseção aí, ó, é a menor interseção possível. Tá? É a menor interseção possível. Tranquilo? Porque, por exemplo, ó, se aqui fora, no lugar de 0, fosse 1, aqui fosse 1, quando você somasse esse mais 1, daria quanto? 621. 621 passou quanto de 600? Já vai para 21. Tá vendo que tá aumentando a interseção? Se eu aumento lá fora, eu aumento a interseção e vice-versa. Se eu diminuo lá fora, eu diminuo a interseção. Então, quando o cara pedir a interseção mínima, lá fora eu tenho 0. Tranquilo? Então, ó, quem foi o mínimo? 20. E ele quer o quê? A soma, né? 270 mais 20 dá quanto, gente? 290, letra E. Tá vendo, galera? Que beleza. Só alegria aí. É isso aí. Vamos lá. Gente, e a última, ó. Prova realizada agora, né? Super recente, ó. Ou seja, ontem. Essa prova nem disponibilizada foi. Observe a amostra de dados contábeis em milhares de reais a seguir. A mediana, cuidado, mediana, que também é chamado de segundo quartil ou quartil 2. Qual é o papel da mediana? O papel da mediana é dividir uma sequência
ordenada. Quando se fala em mediana, você tem que colocar os elementos em ordem. A gente chama em rol. Rol é ordem. Ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. A mediana desse conjunto de dados em milhares de reais é... Ó, você tem aqui quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, o que é que a galera fez? Aí, ó. Sempre quando a quantidade é ímpar, a mediana é o termo do meio. Aí, o que foi que a galera, na hora da prova, fez? Ó, pegou esse cara aqui, ó. Olha esse 203, né? O cara que tá no meio. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras à sua esquerda e à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7, 8. E 8 caras à sua, o quê? Direita. Tá vendo que esse cara aqui, ó, tá no meio? Tranquilo? Só que, gente, a sequência aí não tá em ordem. Para calcular a mediana, também chamada de quartil 2, segundo quartil, tem que colocar os elementos em ordem. E aí, se a quantidade for ímpar, pega o termo do meio. E aí, ó, já deixei aqui em ordem. Tá aí, ó. Já deixei aqui em ordem crescente, ó. Aí tá em ordem. Tá vendo, ó? 98, tá vendo? 103, 104, 132. Aí tá em ordem. Você tem aí os 17 caras em ordem, que a gente chama em rol. Ó, os caras aí estão em rol. Estão em ordem. Tranquilo? E aí, gente, aplica a técnica dos tracinhos, se você quiser, ó. Tira um de um lado, um do outro. 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 Um do lado, um do outro. Um do lado, um do outro. Um do lado, um do outro. Ó, vai sobrar quem aqui no meio? 186. Resposta. Lady B. Tá vendo? Ou então você faria assim, ó. Você tem 17 termos. É só somar e dividir por 2 as posições. 1 mais 17, 18. 18 dividido por 2, 9. Você vai pegar o nono. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O nono termo, 186. Tranquilo? Ou então, ó, tira um do lado, tira um do outro. Tira um do lado, tira um do outro. Viu quem ficou aí exatamente no meinho? 186. Muita gente na hora da prova botou lá e marcou 203. Tinha que colocar os elementos em que, gente? Em ordem. Então, pediu para calcular a mediana. Bota os elementos em ordem. Tranquilo? Gente, é isso. Galera, deixa o like aí, curte e compartilha. Galera, segue nosso Instagram, tá? Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, entra no grupo do Telegram. A gente tem dicas diárias lá pra vocês. Não tem erro. Vamos embora. Já deu certo. Valeu. Fui!